Boa noite. Olá, boa noite, paz e bem. Vamos começar mais uma live do Conectadas com Dulce. Paz e bem, vamos aguardar alguns minutos para que a nossa audiência compareça. Boa noite, Rosana. Boa noite, Nívia. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Paz e bem. Estão me ouvindo bem? Poderia colocar um likezinho aí. O som está bom para vocês? Vocês estão ouvindo bem o áudio? Vamos aguardar um pouco para que as pessoas comecem a chegar para participar de mais uma live do Conectadas com Dulce. Boa noite, Anderson José, acabou de entrar. Tá me ouvindo bem, Anderson? Poderia colocar nos comentários se está ok o som. Muito obrigada pela sua participação. Essa é uma live mensal, né, que eu conduzo. Sou Patrícia Melo, jornalista, administradora e também voluntária da Rede Amigas de Dulce. Esse é um trabalho de voluntariado que eu faço todo mês, trazendo um convidado ou uma convidada que possui, mantém, teve conexão com o anjo bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. Obrigada, senhor Anderson, pelo retorno. Muito obrigada. Vamos aguardar mais um pouquinho. E hoje é uma live especial, como todas, mas estamos celebrando em março o mês da mulher. Na verdade, comemora-se todos os dias do ano, né? A mulher, isso é verdade. Mas o mês de março é um mês celebrativo, né? Especificamente o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, para fechar com chave de ouro esse mês celebrativo de nós, né, mulheres, nós estamos com esse tema especial do mês da mulher e estamos trazendo uma voluntária, uma amiga de Dulce, que daqui a pouco eu vou convidá-la para participar conosco desse momento de contar um pouco da sua vivência com Santa Dulce dos Pobres, das realizações que ela já realizou, né? É a doutora Célia Silvani, que é pediatra. Vou fazer primeiramente a minha autodescrição, porque a live também é inclusiva, ok? Então, meu nome é Patrícia Melo, como eu já tinha dito a vocês, eu sou jornalista voluntária, faço esse trabalho de jornalismo voluntário, né, para colaborar com o legado do Mais Servir de Santa Dulce. Sou parda, tenho os cabelos escuros, médio, né? Uso brincos que foram produzidos exclusivamente para mim, de um grande amigo e devoto, que é o Mário Farias. Ele é designer e ele tem uma linha de produtos que é o @tabompravocê, o nome da linha de produtos dele. E eu uso um brinco exclusivo que ele fez para mim com muito carinho, com Santa Dulce dos Pobres. Eu uso uma camisa, eu vejo Dulce em você, que é essa azul, com um logotipo também azul, ok? E tem um coração. Uso um pingente de Santa Dulce dos Pobres, com o símbolo também do jornalismo. Uso um óculos castanho com detalhes, também na cor marrom. E uso um pingente de Santa Dulce dos Pobres. Então fiz a minha autodescrição, porque a nossa live também é inclusiva. Vou falar um pouco da nossa convidada. Doutora Célia Silvani nasceu em Salvador, Bahia, em 13 de abril. Por nascer no dia 13, ela já tem muitas conexões com Santa Dulce, não é mesmo?
porque 13 de agosto foi a data que Santa Dulce fez a sua profissão de fé e votos perpétuos, né? Tornando o hábito de freira e recebendo o nome de Irmã Dulce. 13 de agosto também é o Dia Nacional de Santa Dulce dos Pobres. 13 de março de 92 foi a passagem de Santa Dulce, que recentemente tivemos as celebrações no santuário dos 33 anos da passagem de Santa Dulce. 13 de outubro de 2019 tivemos a celebração, né, a cerimônia de canonização de Santa Dulce no Vaticano. Então, doutora Célia Silvani nasceu numa data 13, ok? Então é um número muito significativo, né, na história de Nossa Santa Dulce dos Pobres. Doutora Célia formou-se em medicina em 1974, é médica pediatra, desenvolveu grandes projetos e contribuiu para a realização de sonhos, como a criação do Hospital da Criança, na USID, e da Caderneta da Criança. Também foi responsável pela fundação da Residência Médica em Pediatria das Obras Sociais de Irmã Dulce. Em sua trajetória, teve o privilégio de conviver com Santa Dulce dos Pobres, com quem aprendeu a fazer sempre o necessário. Doutora Célia continua a fazer, a amar e servir com muita perseverança. Atualmente, ela é coordenadora da Residência Médica em Pediatria das Obras Sociais e professora do Instituto Mantenedor de Ensino Superior e Faculdade na Bahia. No mês indicado à celebração do Dia Internacional da Mulher, o Memorial Santa Dulce dos Pobres, que fica na Avenida de Dezeiros, anexo ao santuário, né, apresenta a exposição Mulheres com o Jeito Dulce de Pensar, Ser e Agir, que está aberta ao público e a entrada é gratuita. A mostra já está aberta à visitação desde o dia 13 e vai ficar até o final de julho. E nossa queridíssima doutora Célia é uma das homenageadas nessa exposição, porque ela tem um jeito dulce de pensar, ser e agir. Outras mulheres estão sendo homenageadas nessa exposição, ok? Algumas já não estão entre nós, mas doutora Célia, que é a homenageada da exposição também, hoje é a nossa convidada aqui nessa noite muito especial, live do Conectadas com Dulce, em homenagem ao mês da mulher. Eu já vou mandar o convite aqui para a doutora Célia, para ela compartilhar conosco os momentos que ela vivenciou com nossa Santa Dulce. É só o tempinho da conexão com a internet. Boa noite, Boa noite. Paz e bem. Paz e bem, boa noite. É um prazer Mais uma estar vez, com eu você. agradeço. Tudo Então, bem. doutora Célia, cumprimente nossa audiência e faça a sua autodescrição, porque nossa live também é inclusiva. Então, eu quero dar boa noite a todos. A minha inclusão é que loura eu sempre fui. Ah, eu tenho olhos um pouco claros. Eu usava óculos, mas fiz cirurgia, né, de catarata. Agora estou livre do óculos. Mas eu sou assim, como já descrevi. Perfeitamente. Visualmente, o seu cenário aí atrás tem uma decoração de alguns pires, né? E a senhora usa uma blusa bege. Pode continuar. Uma blusa de bolinha, atrás é uma parede da sala, tem um anjo, que eu gosto muito, protetor, e Sim. é um prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigada, doutora. Então, vamos começar com a nossa primeira provocação, né? A senhora sendo uma das homenageadas nessa belíssima exposição Mulheres com o Jeito Dulce de Pensar, Ser e Agir, lendo um pouco do seu release, né? A senhora conviveu com Santa Dulce. Então, eu queria que a senhora compartilhasse com nossa audiência a sua trajetória. Eu sei que é quase um livro,
Nós vamos sintetizar momentos marcantes da sua trajetória desde a sua chegada nas obras sociais de Irmã Dulce. Fique à vontade. Ok, obrigada. Eu posso dividir a minha convivência com a irmã Dulce em dois períodos. Um, quando eu era estudante de medicina, quando eu a conheci, portanto, mais de 50 anos atrás, né? Eu era estudante de medicina, morava na Cidade Baixa, perto do hospital dela, e todas as vezes que eu saía da faculdade, tinha um tempo, eu passava no hospital. E a irmã sempre me tratou muito bem. O que é engraçado é que ela, naqueles momentos que eu estava, eu levava amostra grátis, etc., ela sempre me pedia para admitir quem? Uma criança. Ela nunca me pediu para admitir um adulto. Eu acho que ela já me considerava pediatra ali, Que quando eu lindo. começar, quando eu comecei a fazer medicina. Esses foram os primeiros momentos. Eu convivi até mais de perto, até o quarto ano de medicina. Depois, quinto, sexto ano, a gente faz muito hospital. Depois disso, me formei, ganhei o mundo e voltei a chamado da irmã, né? Porque quando a irmã me chamou, ela me pediu, tinha mandado um recado, me pediu para eu tomar conta das crianças dela. Naquele momento, as pessoas ao redor que administravam o hospital na época entenderam que era para eu ir para Simões Filho. Quando eu cheguei em Simões Filho, eu disse, nossa, o que é que eu vou fazer aqui com 300 meninos? Em fazendo pão, não sei fazer pão. Jesus, eu estou no lugar errado. Aí eu voltei, irmã, eu estou no lugar errado. Não é minha praia, eu não posso fazer nada. Mesmo assim, eu dei remédio de perna para todo mundo, mandei comprar sapato para todo mundo, não andar descalço. Fiz o que podia do ponto de vista profissional preventivo, né? Mas eles faltava cartão de vacina, era um problema naquela época, né? Aí, quando eu voltei, a irmã já estava adoentada, já usava o alto-falante bem mais de perto da boca, né? Mas continuava mandando, continuava resolvendo. Aí entendeu-se que era tomar conta das crianças do hospital. E aí eu entrei na pediatria. Isso em 1990. A irmã, então, por isso que eu digo que eu convivi adulta com a irmã durante pouco tempo, porque ela morreu quando eu entrei no hospital, 9 meses especificamente. 9 meses, eu ia fazer um pouco mais de 9 meses que eu convivi diretamente com a irmã Dulce. Já adulta, já como médica, já como pediatra, tomando conta do hospital. Que não era um hospital, era uma enfermaria pequenininha, né? Sim, Mas que eu enchi de tanto menino, eram 92 meninos no lugar pequeno. Então, tivemos que fazer o hospital para caber tanta criança. A pois bem. história E a é essa. expressão abrir a chave? Por que essa expressão abrir a chave? Como Santa Dulce comandava? Me conte um pouco desse processo dela Abrir a delegar. chave, abrir a chave não é especificamente da Irmã Dulce. A frase que entrou na minha vida da Irmã Dulce foi exatamente essa: se você não fizer, eu faço. Então, ela quis me dizer: é para fazer, faça. Se precisa fazer, enfrente e faça. Isso foi que marcou as palavras da irmã forte. A outro gesto da irmã Dulce que também marcou minha vida foi ela botando a mão, que ela tem uma mão muito forte, né?
a mão na minha cabeça. Normalmente adolescente, principalmente mulher, pegar no cabelo que está arrumado, não gosta muito não. Mas a irmã pegava e botava a mão no meu cabelo. Isso me lembra perfeitamente bem. Abrir a chave quer dizer ensinar medicina, você raciocinando. Você aprende usando todos os seus conhecimentos e da criança dentro do contexto familiar. Então, abrir a chave foi a maneira que eu aprendi medicina e que eu repasso essa orientação para os meus filhos, né? Aos meus alunos Sim, hoje. perfeitamente. Então, uma metodologia, uma forma de conduzir a medicina Exato. na área da pediatria, que a senhora teve essa sensibilidade, essa percepção de ser um caminho que conduziu da melhor forma todas as tratativas dos seus pacientes mirim, com muito êxito Exatamente. e sucesso. E aí a Exatamente. senhora prosperou na sua carreira e hoje multiplica isso com os residentes. Que eu chamo de Que história linda. filhos. Chama de filhos. Tenho muitos filhos. Nossa, muitos. Graças a Deus. E quando chega as formaturas, assim, a senhora deve ficar bem com a agenda, né? Eles todos convidando para a senhora estar presente, no momento já do final, né? Já de ingressar, né, na carreira. Já decidi, vai ser isso mesmo. É difícil. Hoje a Celebrar, mulher. né? A conclusão da residência. Celebrar. Quem mais sabe da nossa emoção é o Frei Mário, que me ajuda a me despedir dos meninos. É difícil. Normalmente eu digo que eu não me despeço de ninguém. E é verdade, eu continuo com meus meninos de não sei quantos anos até hoje, eu continuo do mesmo jeito. São meus filhos sempre. Por mais que eles cresçam, que eu fico feliz deles verem, que eu perceba, né, que eles sejam melhores do que eu hoje, mas continuam sendo meus filhos. Isso é muito legal. Isso é É o o que me, legado, né, doutora? É um é, legado, né? isso é o que me traz felicidade e o que me faz vencer todas as dificuldades que eu tive na vida. Eu tive 4 câncer e venci todos os 4. Trabalhando Glória a Deus. junto no hospital e junto com meus filhos. Câncer de Glória mama, de a Deus. intestino, de pele e de estômago. 4. Todos foram vencidos. Até agora, graças a Deus. Amém. Glória a É, Deus. A senhora é um dos milagres também, eu tenho certeza, de Santa Dulce dos Pobres. Que ela também acho. intercede muito em nossas vidas. Eu também sou a prova viva de alguns milagres de Santa Dulce. Né? Não é por acaso que estamos aqui unidas nessa noite falando para homenagear mulheres, te homenagear, mas com essa simbologia, né, de assuntos que tem a ver com perseverança, com a força, com a determinação, com o acolhimento, que são características muito particulares. Não estou assim separando, né? Porque eu acho que homem e mulher tem que ter o ponto de equilíbrio. Os dois andam lado a lado, não existe essa competitividade que algumas pessoas até criam, né? Mas a perseverança, que é uma das palavras que está no seu release lá na exposição, nos diz exatamente um pouco, né, desse todo esse legado, toda essa sua força, que tanto Santa Dulce nos inspira. Eu vou provocar nossa audiência, tem muita gente participando aqui, né? E eu vou falar um pouco de como as pessoas podem contribuir com a manutenção das obras sociais de Irmã Dulce, tá? Nós temos muitas possibilidades aqui na biografia desse perfil, Amigas de Dulce. Tem um link onde vocês que estão aqui nos prestigiando nessa live, ou você que chegou aqui de uma forma repentina, né, para assistir esse momento da live com a doutora Célia, no link vocês têm muitas possibilidades, entre as quais, para você participar dessa corrente do bem, basta acessar o site que está aqui na bio, que é o
www.irmanduce.org.br. E lá vocês escolhem as formas de contribuir com a manutenção do Amar e Servir das obras sociais de Irmanduce. Tem o Pix da doação mensal, que é sócioprotetor@irmanduce.org.br. Podemos também fazer um Pix de doação pontual, amigosirmanduce.org.br. Se tornar um sócio protetor com apenas R$ 10 mensais no ano, R$ 120, R$ 10 por mês, que é o valor mínimo. Você recebe o boleto no seu e-mail ou via correspondência e faz esse crédito para Santa Dulce. Como ela mesma dizia, quando cada um faz um pouco, o pouco de muitos se soma, né? Nós precisamos atualmente de 50 mil novos sócios, isso é uma meta. Já chegamos em 23 mil. Então, você que está aí nos assistindo, né, faça parte dessa corrente do bem, chame mais um amigo para nos ajudar a manter o hospital, né, porque essa obra não pode parar. São 3 milhões de pessoas acolhidas por ano. 5 milhões de procedimentos ambulatoriais realizados por ano na Bahia. 1,2 milhão de refeições servidas por ano para os pacientes. 49 mil internamentos realizados anualmente. Então, são números, indicadores que eu fiz a pesquisa lá no portal, tudo tem muita transparência, então são dados atuais. Um hospital 100% SUS, que nossa querida doutora Célia já contribuiu tanto para tantas crianças na pediatria e realizou esses 2 grandes projetos. Queria que a senhora compartilhasse conosco como surgiu, né, essa oportunidade da implementação da caderneta e desse setor específico da pediatria. Eu acho que eu vou começar a dizer a todos os que estão presentes é que o ano que entra, o ano de 2026, vai ser o ano do Hospital da Criança. O Hospital da Criança foi fundado no dia 13 de dezembro do ano 2000. Portanto, ele precisa de uma reforma, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser modernizado, o projeto já está sendo feito. Então, toda a atividade que Maria Rita pensa em angariar fundos vai ser para o Hospital da Criança. Então, o que nós vamos pensar agora? Não é? Nós precisamos realmente. O hospital já tem esses anos todos, por incrível que pareça, hein? 13 de dezembro do ano 2000 ele foi criado. É um hospital de 3 andares, muito bonito, mas precisa ampliar as suas instalações e modernizá-las para a gente continuar sempre crescendo e acompanhando o desenvolvimento da medicina. Então, que tal pensar nisso? Não é? A segunda observação é que as obras sociais me deram muita liberdade de trabalhar, eu e os meus residentes. Então, fizemos vários projetos. O Ministério da Saúde não tinha a caderneta da saúde, era o cartão da criança. Não sei se vocês se lembram, alguém já deve ter ainda. Um azul, menino, rosa, menina, era um papelão de um lado, um papelão do outro, não era uma caderneta com as observações, curva moderna, cartão de vacina, prevenção de acidentes e de violência contra a criança e adolescente, que o Hospital da Criança, ele é o hospital que mais se destaca na prevenção da violência contra a criança e o adolescente. Isso todo o estado da Bahia é. Foi o primeiro hospital que abraçou essa disputa, né? Esse desafio de reduzir a violência contra a criança e o adolescente. E só se consegue, infelizmente, hoje, diminuir a violência se o diagnóstico for feito precocemente. Então, no hospital, a gente faz uma busca ativa. Então, vou
te dar um exemplo para ficar entendido. Internou com uma fratura, vamos examinar o menino todo, porque a gente pode achar uma lesão que pode ter sido uma queimadura, pode ter duas fraturas em diferentes estágios de consolidação. Então, isso pode ser um maus tratos físicos. Então, se a criança tem um distúrbio de comportamento, e que esse distúrbio de comportamento pode estar relacionado a um abuso sexual. Enfim, o diagnóstico precoce muda e salva a vida das crianças. É um destaque que o Hospital da Criança tem e que isso é desde a sua fundação. São os direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Uma caderneta foi uma delas. Pioneirismo também, né? Nessa implementação, fazendo todo esse trajeto, né, de investigação até, né, doutor? Para chegar em pontos que muitas vezes não é só aquilo. Muito bacana, muito lindo esse projeto. Eu queria também ressaltar que a gente já está começando a se organizar para imposto de renda, né? E uma das campanhas que está ativa nas obras sociais é justamente destinar 3% do imposto de renda, né? E esse ano a captação vai ser para o Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães. Como a doutora Célia citou aqui, existem várias formas, né, de contribuição para as melhorias de alguns setores específicos das obras sociais. Eu tenho certeza que as amigas de Dulce, nós como voluntárias, somos quase 140 mulheres, estaremos empenhadas também na campanha dessa requalificação e reforma do Hospital da Criança. A senhora pode contar conosco. Porque a gente está sempre ativando campanhas, ações específicas, né? Como fizemos no ano passado, foi bem recente, o show de Luiz Caldas, que ele, né, não cobrou cachê, foi na pupileira, e os recursos arrecadados desse jantar, com a presença de Luiz Caldas, foi para o tratamento das mulheres que têm a endometriose. Recentemente, o hospital, inclusive, fez um seminário, né, um encontro sobre esse assunto, uma pauta de 2 ou foi 3 dias, se não me engano. Então, sempre as amigas de Dulce estão envolvidas com as causas de requalificação, de melhoria, né, de alguns setores específicos. Maria Rita puxa a gente para fazer esse movimento e conseguir a captação de recursos junto com o setor que existe lá, que é gerenciado por Fagna Freitas. E nós, como voluntárias, né, fazemos esse trabalho de campo para atrair pessoas, empresas que contribuem com essas melhorias do hospital, porque Irmã Dulce continua presente, não é, doutora? E a obra não pode parar. Não. E não vai parar, é impossível Não vai parar parar. uma coisa tão bonita. Bem, Não agora eu queria que a senhora esqueça, falasse do futuro. não esqueça que é a Páscoa, quem mantém a colomba para comprar, não é? Sim, já estamos no período de Páscoa. Colomba, e é uma delícia. Boa lembrança. Porque as pessoas, às vezes, pessoas do mundo inteiro assistem assim, as lives, né? Sabem que é o santuário. Mas o santuário, gente, eu gosto de ressaltar sempre na live que hoje ele é um complexo. Então lá a gente tem o santuário, onde as missas são celebradas diariamente, né? Tem toda uma programação. Mas nós temos também a lojinha, onde as pessoas compram lembranças de Irmã Dulce, textos, camisas como essa que eu estou usando, né? Canecas. São muitas possibilidades de presente. Então, comprando na loja, consumindo na lojinha, está ajudando as obras sociais, ok? Também temos o Doce Sabor, que fica logo em frente, onde temos produtos da panificação, que são produzidos lá no César, em Simões Filho. Coisas deliciosas. E agora a gente tem os produtos da Páscoa, né? Temos no Natal o famoso panetone. Então, comprando os produtos nessa loja, no Doce Sabor, estou ajudando as obras sociais. Aí vocês podem perguntar, Patrícia, mas somente comprando, consumindo? Temos também o setor de doações, que fica em frente à primeira portaria. Recebemos roupas em perfeito estado de criança, mulheres, de homens, calçados. Recebemos alimentos, fraldas geriátricas, tudo que vocês imaginarem que vai ser útil para o próximo,
o setor de doação recebe, e alguns produtos são designados para o bazar, que fica também ao lado. E aí, o que é vendido no bazar a preços populares é revestido para as obras sociais. Então, são muitas possibilidades. Essa semana a gente recebeu cestas básicas, né, que foram doadas pelo artista Gilberto Gil, com a arrecadação do show dele também, de algumas empresas. Então, foi uma tonelada, como Maria Rita gravou um vídeo agradecendo, porque serve para os pacientes, para a produção dos alimentos dos pacientes que ali estão. Obrigada pela colocação, doutora. A senhora sempre acrescentando. Agora vamos falar um pouco do futuro, né? Ou o que a senhora está atuando atualmente, quais são os próximos projetos, que eu sei que a senhora é muito dinâmica, é uma mulher perseverante, não para, pode desacelerar um pouquinho, mas sempre muito empolgada com sua carreira e com sua trajetória. Então, nós já fizemos e apresentamos 4 projetos novos, né? O mais importante é esse que eu estou lhe dizendo, é a reforma do Hospital da Criança, que eu não posso adiantar, mas o sonho é fazer várias modificações que eu espero que tudo dê certo, porque vai ser uma maravilha, né? Uma Já maravilha. deu. Esse é o maior projeto, esse é o maior ideal, né? O Hospital da Criança voltar ao seu símbolo, o HC, com suas cores, que é azul marinho e abóbora, que são as cores do HC, fazer todos os projetos de humanização que a gente tem, voltar a ter escola no hospital, voltar a ter a terapia do riso, voltar a qualificar e colocar em uma dinâmica melhor o clube da família, começar a ter mais projetos de criação de grupos de pacientes familiares com a mesma patologia para que um ajude o outro e tenha caderneta de orientação. Por exemplo, nós temos muita anemia falciforme internado lá, muito lúpus eritematoso sistêmico. Então, essas famílias se reúnem e recebem um folheto de orientação, o que é, o que fazer, enfim. Esse também é um projeto que a gente vai implementar este ano. Veja, eu falei 4, são 4, não é? Mas até o final do ano deve aparecer mais alguns. Além da residência, né? Continuar com os seus programas e também as suas reformas de ensino. A São senhora muitas, ocupa a muitas. função de coordenadora, né, da residência médica em pediatria lá na USID. Quando a senhora falou Exatamente. desses grupos das famílias, queria que a senhora especificasse mais um pouco como é esse trabalho junto às famílias. Nós, Eu achei cri... bem interessante. Nós criamos o Clube da Família. A ideia foi o pai ou a mãe, ou os dois, não os dois no mesmo momento, porque nós só temos uma acomodação para um acompanhante. Aproveitar o tempo de internação para oferecer saúde a essa família, um dos motivos. Para ela fazer uma visita ao ginecologista, uma programação de uma mamografia, enfim, para as mulheres, para os homens, a prevenção do câncer de próstata, a orientação vacinal, que os adultos também devem ter, o que é que está precisando de alguns exames. Enquanto está internado o filho, a gente prestar atenção também ao pai e à mãe, tanto saúde física como saúde mental. Isso assegurar alguns números de atendimento no nosso mesmo ambulatório. A segunda coisa é que eles sejam orientados livremente e receber claramente como está sendo feito o tratamento do seu filho. A criança também tem direito de saber que remédio está usando. Que antigamente todo mundo escondia, né? Não dizia nem o nome do antibiótico. Hoje, sabe o nome do antibiótico, sabe o nome da doença, o menino sabe. Eu adoro chegar perto do leito e perguntar:
meu filho, como é seu nome, fulano de tal? Pois é, o que é que você tem? Como é o nome da sua doença? Que remédio você está usando? Por quanto tempo você vai usar? Então, essa relação é bem estimulada no hospital. E mais do que isso, vamos produzir ainda os folhetos sobre as doenças mais prevalentes dentro do hospital, para que eles recebam por escrito essas orientações na alta. O Clube da Família também tem várias outras situações, não é? Algumas desagradáveis, como o caso de maus tratos ou violência. Infelizmente, minha amiga, quando nós nos afastamos um pouco desse trabalho pela prevenção da violência, houve um aumento de mortalidade de 35%. Isso é assustador. Então, o mundo é violenta contra a criança e contra os menores, digamos, os mais vulneráveis, os portadores de deficiência, as mulheres, as crianças, até a diferença de poder, de força, né? O mais forte sobre o mais fraco. Enfim, essa violência, qualquer que seja ela, gênero, como eu falei, você não consegue diminuir se você não produzir o quê? Educação. Tudo pode ser resolvido. Sempre me perguntam como é que se faz para acabar a violência no mundo? Só com educação. Sem educação, sem formação, sem informação bem feita, não se pode conseguir diminuir a violência. Hoje nós estamos passando por um período, já está há alguns anos, introduzido na vida da criança e do adolescente, na vida dos meus alunos, a informatização. Então, mas eu acompanho a informatização, viu? Eu acompanho tudinho com uma facilidade incrível, porque tenho que seguir, né? Então, a inteligência artificial vai entrar no hospital, não tem forma de retorno, não adianta a gente brigar com isso. Vamos aproveitar para fazer disso uma coisa melhor, aproveitar para fazer disso uma coisa que vá ser proveitoso, não é? Vai ser positivo. E será positivo porque ele tem toda a característica de nos ajudar. Mas também me preocupa como é que nós vamos trabalhar isso com as famílias de pouca cultura, de pouco conhecimento. Então, até isso, nós estamos predispostos a incentivá-los. A criança, há muito tempo, Muito estudou, interessante. O acolhimento também, sempre, né, doutora? é, O acolhimento, sim, com a inclusão de todos, né? De todas as classes sociais, tanto os que têm acessibilidade à tecnologia, como os que não têm, ver o caminho e o meio deles também terem esse acesso a informações que são irreversíveis. É um avanço, né, a tecnologia, a inteligência artificial está aí, não tem retorno. É sempre avançando, né, nesse mundo do digital. é. E eu queria saber se tem alguma história, algum momento assim dos seus pacientes, das crianças, né? E de algum momento que assim edificou essa força e essa fé de Santa Dulce na presença de uma mãe ou de uma família. Como eram as situações, assim, se teve algum momento que a senhora... Eu imagino que tivemos alguns, né? Mas algum assim no tocante do coração, da família ser imbuída dessa confiança nas obras sociais de Irmã Dulce. Além do que a gente tem nesse mundo, né? Do espiritual, da tratativa física, mas eu estou falando desse aconchego, né? Que desde sempre as obras sociais emanou para as pessoas que ali estão, não só pacientes, como os colaboradores. Teve algum É. momento que a senhora teve alguma emoção assim que queira dividir conosco?
de fé e A perseverança? a emoção, a fé é diária, né? Quando você entra no hospital, você sente um ambiente, isso todo mundo diz, o ambiente do Hospital da Criança, do hospital de maneira geral, especificamente eu vou falar do Hospital da Criança. Você sente Sim, um clima diferente, um clima feliz. Hoje, por exemplo, eu me despedi, não sei se tem algum aluno que eu me despedi hoje, mas sempre sem despedida. Eita, despedida que vai, que chora, é, ó, é imagine muita só, gente entrando aqui, viu? Acho que tem é, muitos alunos teus aqui, é. muitos. É que não para de entrar, de chegar, de comentar. Então, veja, todas as vezes a gente se despede de um e outro entra. Segunda-feira vai chegar um grupo novo. Né? É Sim. residente que sai. Isso são emoções que vão se somando, vão lhe empurrando. Faça, vá à frente, faça. E você tem uma responsabilidade muito grande quando você se diz professor. Ah, você tem uma responsabilidade enorme de ensinar bem, de forma bem clara, a medicina e de uma forma bem humanizada a medicina, para que você trabalhe com todas as situações, as mais difíceis possíveis, com a maior calma, e uma coisa eu vou garantir, uma pessoa sob estresse, que você force as coisas, que você brigue e você não faça esse, como você diz, esse aconchego, ela não vai aprender direito, vai errar mais. Então, isso é claro. Você tem que ensinar de uma forma humanizada, respeitosa, de ambas as partes, não é? E isso você sente no hospital. E isso e em todos os professores que trabalham comigo. Meu grupo trabalha comigo há muitos anos. E eles são ex-filhos, a maioria. São ex-alunos que viram professores. Entende? Isso é muito legal. Isso é muito bom. Isso é que Perpetuar, né? pode. Seguir. é, eu acho que isso a irmã Dulce fez muito bem. A irmã, quando eu conheci, ela colocava. Não tinha, não era uma pessoa que tinha grandes conhecimentos administrativos, mas a irmã Dulce tinha na cabeça dela um projeto de acompanhamento de quem trabalha com ela. Se trabalhava e ela ia bem, ela sempre mudava de posição para uma posição melhor. Ela ouvia todo mundo, que isso é extremamente importante. Ouvir. A irmã Dulce me ensinou a ouvir, certo? Ouvir e saber como é que você está, o que é que está acontecendo. Ouvir. A outra coisa que eu aprendi com ela também é, se não pode resolver agora, deixe para depois. Se não pode resolver depois, deixe para depois, porque Deus sempre ajuda. E isso Exatamente. passa na sua vida, faça na vida de todo mundo. O problema é grande agora, espere. Daqui, talvez amanhã, ele se resolva sozinho. Gente, conviver com a irmã Dulce foi uma grandeza. Uma coisa que eu posso lhe dizer, que eu agradeço a Deus. A senhora foi uma das escolhidas, né? Essa sua conexão, quando eu te falei, não sou eu que delego quem vai ser entrevistado, tem todo um trabalho, né? Que nós fazemos um levantamento de nomes, mas as providências de Deus e dela é que emanam a continuidade dessa live. E eu cheguei ao 18º episódio, daqui a pouco a gente faz 2 anos em outubro. Então, eu disse, enquanto ela me der essa energia, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, né, para falar sobre pessoas que possuem essa conexão e com Santa Dulce, a convivência ou não, ou que estão no hospital. São muitas histórias que eu já contei aqui.
né? Então, a gente está fazendo e dando continuidade à história, né? Como o mês passado foi um cantor, compositor de Brasília, que compôs um dos hinos para Santa Dulce, né? Que foi o Johnny Mendes. Já tivemos também o Padre Antônio Maria, né? Que também compôs, esteve com ela algumas vezes, né? Então, são muitas pessoas que já passaram, inclusive o Maurício, que foi do Segundo Milagre, né? Que ele voltou a enxergar. Foi o segundo episódio também, eu entrevistei ele, ele mora atualmente lá em Recife. Então, muitas pessoas já passaram, né? A gente tem tudo no YouTube, eu queria até sinalizar que fica gravado aqui no Instagram, mas quem quiser ver tudo organizadinho na playlist, desde o primeiro episódio até esse de hoje, que vai ficar gravado, está no YouTube, Amigas de Dulce. Vocês poderão assistir, mandar para as pessoas, que é importante também a gente incentivar que as pessoas conheçam a história tão linda de pessoas que estão aí firmes, fortes e seguindo o legado do Amai Servido, nossa Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, o anjo bom da Bahia. Estamos chegando já nas nossas considerações finais, minha amada doutora Célia. Eu vou ler um trecho aqui da cartilha, né? Que a senhora deve conhecer também, do Dulcismo. Ela está disponível no portal das obras sociais de Irmã Dulce, e uma das palavras que está no release de apresentação de doutora Célia na exposição das mulheres, né, que está em cartaz no Memorial Santa Dulce dos Pobres, na Cidade Baixa, em cartaz até o final de julho, é a perseverança. E aqui na cartilha diz o seguinte: perseverança, se necessário, recomece. Se fosse preciso, começaria tudo outra vez, do mesmo jeito, andando pelo mesmo caminho de dificuldades, pois a fé, que nunca me abandona, me daria forças para ir sempre em frente. Essa é uma das frases de Santa Dulce. Então, doutora, suas considerações Linda. finais. Eu só quero agradecer a oportunidade de poder falar com todos a respeito da minha vida pessoal, da minha vida profissional, da minha relação com. Eu não consigo chamar ainda Santa Dulce, porque eu sempre chamei de Irmã Dulce, aí eu, Santa Dulce, Sim, sim, ainda eu não. entendo. Aí eu sempre chamo Irmã Dulce. Então, a minha relação com a Irmã Dulce e que para mim ela sempre foi santa, então chamar de santa não faz muita diferença para mim, não. Então, eu Entendo. quero somente agradecer a vocês, esperar que a gente consiga os nossos desejos serem cumpridos, atendidos, e que, com fé em Deus, vamos prosseguir. Estamos caminhando até quando ela e o meu destino assim o permitir. Amém. A senhora é uma pessoa de muito propósito, né? Eu fiquei muito feliz e honrada com o seu sim. Imagino a sua agenda, né? Mas em nome das obras sociais Irmã Dulce e da rede Amigas de Dulce, que é uma rede de mulheres, que somos todas voluntárias, eu agradeço muito a sua participação nessa live tão especial em homenagem ao mês da mulher. E reforço que aqui na bio do perfil Amigas de Dulce, vocês têm as informações de como contribuir e doar, fazer parte dessa corrente do bem, ajudando a manutenção do legado de Amar e Servir das obras sociais de Mandus. Mês que vem tem mais, né? A live é sempre na última semana do mês, eu deixo o convidado à vontade para escolher o dia que ele quer participar, sempre às 20 horas. Passa rápido, né, doutora? Tá vendo? Passa. Já tem quase uma hora que a gente está conversando. É, E vamos seguir em frente, né? Eu não posso antecipar, porque a agenda dos convidados às vezes tem uma oscilação, mas mais próximo vocês vão saber quem será o convidado ou a convidada que possui conexões, está conectado com Santa Dulce dos Pobres. Doutora, mais uma vez,
obrigada pelo seu sim. Que Deus continue te abençoando grandemente. Em Amém. breve estarei aí nas obras sociais para te abraçar pessoalmente. Vamos sair do virtual, né? Vou Para a esperar. gente se conhecer pessoalmente e dar esse abraço do coração na senhora também, viu? Foi uma alegria muito grande. Ficamos todos muito felizes com sua participação. E, gente, vão lá no memorial prestigiar a exposição que nós temos, nossa ilustre, maravilhosa, lindíssima doutora Célia, sendo uma das homenageadas na exposição Mulheres com o Jeito Dulce de Pensar, Ser e Agir. Paz e bem. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite a todos e muito Boa obrigada noite. mais uma vez. Tchau, doutora. Tchau, filha. Até breve. Até breve. Obrigada. Obrigada, obrigada.